Olá, tudo bem com vocês? A entrevista de hoje vai ser uma grata surpresa para todo mundo. Nós vamos entrevistar hoje a Priscila Holanda, que atualmente é a segunda tesoureira da nossa igreja. E a ideia é mostrar para vocês que quem faz a história viva da Igreja Batista Alvorada somos todos nós, né? Não tem idade, né? Jovens, adultos, crianças. E a Priscila é uma prova disso, né? Ela nasceu e cresceu na igreja e atualmente está fazendo parte da diretoria, mas eu não vou estragar a entrevista, não vou adiantar muita coisa, eu vou passar logo para as perguntas, mas antes eu quero agradecer. Priscila, obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço por poder participar desse quadro do canal da nossa igreja. É um privilégio para mim. Muito bem, vamos começar então. Eu já dei uma introdução falando que você nasceu, né, e cresceu na igreja. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Priscila. Você é filha da Claudete Holanda, né, bastante conhecida na nossa igreja. Uhum. Eu queria que você contasse para a gente quando é que a sua mãe passou a fazer parte da Igreja Batista Alvorada. A minha mãe ela passou a fazer parte no início de 1991. Eu não era nem nascida ainda, então eu tive que perguntar para os meus familiares para poder saber. Foi no início do ano, entre janeiro e março, por aí, que ela passou a fazer parte, minha avó também, Antônia Holanda, e os meus tios, que foram para Alvorada. Pediram carta e foram ser membros de lá. Ah, eu esqueci de citar a Dona Antônia, né? De saudosa memória, a E avó da Priscila, uma senhora muito doce, muito agradável, que por muitos anos foi membro da nossa igreja. É uma alegria também, renovada, né? Falar com você, porque a gente traz a nossa lembrança, né? A presença, a participação da irmã Antônia Holanda na igreja. Sim, Priscila. Então, sua mãe foi para a igreja juntamente com sua avó, seus tios, passaram a frequentar a igreja, você ainda não tinha nascido, né? Então, não, conte para mim, é, se você frequenta desde o seu nascimento, né? Quem foi o pastor que lhe apresentou o Senhor? Aquela cerimônia que nós temos nas igrejas batistas de apresentar a criança ao Senhor. Quem foi o pastor que fez a sua apresentação? quem fez a minha apresentação foi o pastor Gerald, e já foi lá naquele templo que nós estamos atualmente, daquele jeitinho. Uhum. Ok, então você já estava lá muito perto do início da nossa história, você já fazia parte. E o que foi, Priscila, ser criança e ser adolescente na Igreja Batista Alvorada? Pode contar um pouquinho para Foi assim uma experiência maravilhosa para mim, assim, eu sempre vou lembrar com muito carinho a minha infância, a minha adolescência na igreja, principalmente a minha infância, porque marcou muito, assim, eu tive uma infância maravilhosa em tudo, nos ministérios, eu lembro muito dos cultos infantis, da EBD, do coral infantil, do cuidado que tinham com a gente, lembro dos acampamentos, eu realmente vivi e aprendi muito sobre Deus na minha infância, na Igreja Batista Alvorada. E eu agradeço muito a Deus por ter tido esse privilégio de crescer lá. Aí, pelas informações que eu já tive, você era muito sapeca, dava muito trabalho lá. Mas é muito bom saber Muito. que Eu entrava lá quando era pequenininha, ainda pegando algumas informações para poder participar da entrevista. Minha tia falava que eu chegava correndo e gritando lá na igreja quando eu via ela cantando, alguém lá na frente, e meus primos tinham que me pegar. E eu e a Amandinha, que é outra pessoa lá da igreja também, a gente era bem agitada assim na época. A Erismar sabe bem. eles mais testemunho de muitas histórias, né, interessantes. Sim, Mas, então, você já participou de muitos ministérios de crianças, falou em coro infantil, falou em escola bíblica dominical.
E eu imagino realmente que a sua infância deve ter sido uma infância assim muito proveitosa, muito alegre. E é tão importante a gente saber, né, esse papel que a igreja teve na sua infância, e certamente foi um papel relevante também na infância de outras crianças, de outros adolescentes que passaram pela nossa igreja. Eu queria que você falasse, já que você falou em vários ministérios que você participou, né, ainda como criança, eu queria que você dissesse assim, tem alguma pessoa, uma ou duas pessoas que marcaram a sua infância e sua adolescência, que ainda estejam na igreja? É claro que eu sei que tem muitas pessoas, professores, né, e outros líderes da igreja que também marcaram sua infância, sua adolescência, mas que você citasse um ou dois, principalmente se já ainda estiver lá na igreja, né, para que nós tenhamos assim uma ideia mais completa dessa história que você está contando, desse trecho da nossa história que você está contando. Essa pergunta ela é até bem difícil de responder, porque eu tenho até medo de esquecer alguém, né? Foram muitas pessoas que passaram pela minha vida, tanto na infância quanto na adolescência. Mas para eu citar duas pessoas que ainda estão lá pela igreja e que marcaram, posso citar a Natália, lá até hoje, e a Amandinha. São duas pessoas que fizeram parte da minha infância e adolescência. A Natália era mais velha do que eu, mas esteve ali presente. Quando era criança, a gente sempre ficava brincando depois do curso, e depois na adolescência. E essas meninas marcaram, sim, a minha infância. São amigas de infância. Ai, que legal, né? É tão importante, né, ter essas lembranças, ter essas pessoas queridas. E eu tenho certeza que não é só a Natália, a Amanda, muitas outras pessoas são queridas e importantes também. E, como você falou, não seria possível enumerar todas aqui, citar todas, né? Professores, pastores, amigos e amigas, mas essas relações é que realmente fizeram com que a igreja avançasse, com que você estivesse hoje como você está fazendo, escrevendo a história, né? Foi pelo contato, pelo relacionamento com essas pessoas que você também é hoje parte da história viva da Igreja Batista Alvorada. Mas conta outro detalhezinho para a gente. Você nasceu, cresceu, né, na igreja, como nós já colocamos aqui, mas quando foi que se deu a sua conversão? E quando é que você foi batizada? Eu cresci na igreja, né? Sou grata a Deus por sempre ter vivido no meio evangélico. E a minha conversão, ela se deu na infância mesmo. Sempre estive ali na igreja e foi durante a infância, eu acredito que foi com o pastor Edson. Ele era um pastor que eu sempre levava minhas dúvidas, mesmo de criança, para ele, perguntava se eu podia fazer, se não podia fazer. E a minha conversão ocorreu durante esse período com ele, porque o pastor Gero, eu acredito que ele já não estava mais lá. E o meu batismo, quem me batizou foi o pastor Daniel, foi no culto de Ano Novo, no dia 31 de dezembro de 2009, na virada do ano, né, para 2010. Olha, três pastores que foram importantes, né, na sua vida. O pastor Gerald fez a sua apresentação ao Senhor, o pastor Edson lhe batizou, também foi uma espécie de conselheiro, né, na sua época, e o pastor Daniel fez o seu batizado. Os três já estiveram aqui, já contaram também um pouco da nossa história, e é bom a gente ver, né, como as histórias se cruzam, né, como essas pessoas foram importantes, continuam sendo, né, como você também já está sendo, foi e está sendo importante também para a nossa igreja, nos ajudando a construir a história. Mas fala agora um pouquinho sobre, nessa sua trajetória aí, desde criança na igreja, fale um pouquinho quais foram os ministérios que você já participou ou participa. Bem, desde criança, espero não esquecer, né? É muito tempo. Mas na minha infância eu participava do coral infantil, também participei do de dança, ministério de teatro, até agora mesmo, já adulta, né, jovem, participei sim do ministério de teatro. E atualmente eu participo do ministério do coral da nossa igreja, está na direção do ministro de música, o Alex.
e participo também do louvor, entrei para o louvor, comecei a estudar teclado e participo do Ministério de Música através do teclado e piano. Também faço parte da tesouraria da nossa igreja, fazendo parte da diretoria. Esses são os ministérios que eu participo atualmente. Muito bom, muito interessante. Você tão jovem, já faz parte da diretoria da igreja, como a gente já disse aqui, está fazendo um trabalho assim muito relevante junto com o Felipe, que é o tesoureiro. Nós estamos vendo uma fase de organização, de muita, né, de uma administração muito organizada, e isso boa parte disso se deve ao trabalho que você desenvolve ao Felipe de organização das nossas finanças, junto com os irmãos que fazem exame de contas, é um trabalho muito relevante. O que é que significa para você, né? Como que foi criança, adolescente, jovem, hoje já fazer parte dessa igreja, já fazer parte do grupo que dirige os destinos, decide, né, claro, sob a liderança de Jesus Cristo, os destinos que a nossa igreja vai tomar. É gratificante, é uma experiência única. Poder ajudar e cuidar da nossa igreja, mesmo sendo ainda tão nova, e poder retribuir tudo que ela representa para mim, como também adquirindo mais conhecimento e experiência com pessoas que têm muito ensinar e que fazem parte da diretoria. Nas reuniões que a gente tem, eu sempre fico observando que de todo mundo ali eu sou a mais nova, e isso para mim é um privilégio. Sou grata a Deus por isso. Você falou num ponto importante, né? Não existe entre nós não existe essa ideia. Bom, vocês são a igreja do futuro, né? As crianças, os adolescentes, os jovens não são a igreja do futuro, eles são a igreja. Eu acho que você comprova essa nossa forma de pensar de uma maneira muito clara, porque a nossa diretoria é formada por pessoas com mais idade, menos idade, pessoas com mais vivência, mais experiência, outras com menos experiência. Nós vivemos com a Irismar, que foi membro fundadora, temos você que não foi membro fundadora, mas nasceu na igreja, né? Do grupo é a mais jovem, está fazendo parte, toma as decisões, né, no mesmo nível de igualdade. Então, eu acho que isso aí é um aspecto muito interessante da nossa igreja. Mas na sua fala você falou um pouquinho, né? O que a igreja retribui o que a igreja representa para você, foi o que você disse. Você pode falar um pouquinho o que é que representa para você ser membro da Igreja Batista Alvorada? A Igreja Batista Alvorada, para mim, ela representa lar, casa, família, é onde eu realmente me sinto em casa. Eu sou grata a Deus por essa bênção de ter nascido e crescido na igreja. A Igreja Batista Alvorada, nela eu vivi muitos momentos, compartilhei muitas coisas, conheci muitas pessoas, a minha vida toda lá, né, até agora, e eu espero estar lá até a minha velhice, se Deus permitir, e é um privilégio, eu me sinto muito honrada e abençoada a Deus por isso. Amém. Tanto você como outros jovens, né, que vivem em igreja na atualidade, são, né, a nossa esperança, a nossa expectativa de que o trabalho vai continuar, de que a igreja vai continuar forte, vai continuar o seu processo de consolidação para se tornar uma igreja cada vez mais relevante, né, naquele lugar onde nós estamos, para o reino de Deus como um todo. Então, toda a nossa esperança, a nossa expectativa está sendo depositada em jovens como você, que aqui está sendo um exemplo, mas nós temos outros também que estão desempenhando um papel muito importante na nossa igreja também, mostrando que a juventude realmente ela tem como contribuir, que nós, como igreja, entendemos isso, né? E nós vivemos isso, tá? Mas, embora eu sei que você tem muitas histórias ainda para contar, né? Se nós tivéssemos mais tempo, mas eu queria encerrar a nossa entrevista pedindo que você desse uma palavra para os jovens da igreja, né? Nesses 39 anos que a igreja completou recentemente. O que é que você, como jovem, diria para os jovens dessa igreja nesses 39 anos que nós estamos ali naquele lugar, proclamando a palavra de Deus?
Isso, eu queria ressaltar realmente, se eu fosse falar todas as histórias aqui, a gente passaria o dia todo, que são muitas histórias, mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas a mensagem que eu queria deixar para os jovens da nossa igreja é que como é bom crescer e viver a sua juventude na igreja, ser guardado por Deus, cuidado e abençoado por Ele a todo momento. E que os jovens aproveitem essa bênção de Deus. Sejam sempre fiéis e perseverantes na palavra, porque Deus honra. E eu desejo também que as nossas e as futuras gerações que vêm também possam desfrutar desse privilégio, viver a sua juventude na igreja. E eu desejo que Deus abençoe todos os jovens da nossa igreja. Amém. Amém, Priscila. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu Nada. acho que realmente você vai ser um estímulo aí para a nossa juventude, para as nossas crianças, saber quanto vale a pena, né, ser fiel ao Senhor, quanto vale a pena investir a sua força, a sua energia, a sua vitalidade no trabalho do Senhor. E saber que o Senhor nos capacita, né? Você é resultado disso aí, de um trabalho que foi realizado por vários anos, por várias pessoas, né? Que formataram seu caráter, que ajudaram que você se mantivesse, né? Fiel, que você aprendesse a palavra, e que hoje você esteja servindo a igreja, servindo a Deus como está servindo. Então, muito obrigada pela sua entrevista, tá? Que Deus lhe abençoe grandemente, Nada. você e toda a juventude da Igreja Batista Alvorada. E você que Amém. é nosso inscrito no canal, eu quero te dizer que você não pode perder as demais entrevistas que nós teremos aqui. Acompanhe, dê um like e também mandem sugestões. A gente está próximo a finalizar esse projeto e nós estamos abertos a novas ideias para que outras entrevistas, outros quadros possam ser aqui desenvolvidos no nosso canal, tá bom? Divulgue para os amigos e até a próxima. Tchau. Tchau, Priscila.